Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar para que nós possamos ser salvos para a vida eterna. Você quer a vida eterna? Então a oportunidade é nessa passagem efêmera pela terra, onde somos pó, somos cinzas, somos vermes. O dia que morrermos, em poucos dias, nossos corpos se transformarão em pó, em cinzas, em vermes. Então o que vale é o nosso espírito, nossa alma espiritual. Essa vai para Deus, se nós assim o quisermos, pois temos o livre-arbítrio, nossa liberdade para decidir se queremos Deus ou não. Eu transmito a liturgia da palavra em meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 20 de setembro de 2023, quarta-feira, dia dos santos André e Paulo mártires. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui, porque eles foram mártires, morreram por Cristo. No rito temos o prefácio comum dos mártires e o ofício da memória. Antífona da entrada. Alegremo-nos todos no Senhor, celebrando este dia festivo em honra dos santos mártires. Conosco elegeram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Oração do dia. Coloque sua intenção, rezemos. Ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças, por vossa bondade chamastes à fé a muitos irmãos na região da Coreia, e os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que, pelo exemplo e intercessão deles, possamos perseverar até a morte na observância de vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 16. Caríssimo, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 111, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão 2º. Grandiosas são as obras do Senhor. Repitamos. Grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e a admiração. Grandiosas são as obras do Senhor. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Grandiosas são as obras do Senhor. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Grandiosas são as obras do Senhor. Repitamos.
Grandiosas são as obras do Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com João 6, versículos 63 e 68, e depois proclamar com Lucas, capítulo 7, versículos do 31 ao 35. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão do Evangelho e à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título do seu comentário é São como crianças. É o título baseado em Lucas, capítulo 7, versículos do 31 ao 35. Em outra passagem do Evangelho, Jesus manda imitar as crianças em sua simplicidade e ternura filial, chamando a Deus de Abba, paizinho. Desta vez, porém, o comportamento infantil, ou melhor, infantilizado, torna-se alvo da censura do Mestre Jesus. É que Jesus de Nazaré não correspondia à expectativa de muitos que se punham a reclamar, a achar defeitos nele, a ponto de lhe dar o rótulo de endemoninhado. Não sem humor, Jesus compara seus críticos a crianças imaturas e insatisfeitas que vivem chorando e reclamando. Na Palestina de seu tempo havia duas ocasiões que marcavam profundamente a vida do povo: os casamentos e os funerais. Nestes, as mulheres faziam importante papel de carpideiras, chorando estrepitosamente o falecido, diante dos lamentos proferidos pelos homens. Já nos casamentos, os homens eram encarregados da música, enquanto as mulheres dançavam. Assim como em nossa cultura, as crianças gostam de brincar imitando os adultos. Na Palestina brincavam exatamente de casamento e de enterro. E acontecia que alguém propunha um brinquedo e outro discordava, provocando o mau humor e até o choro da criança que fizera a proposta. Esta é a imagem usada por Jesus para denunciar a má vontade dos fariseus e doutores da lei que não quiseram jogar o jogo que Deus lhe oferecia em Jesus. Tocamos flauta e não dançastes. Entoamos queixumes e não chorastes. Umas crianças emburradas. Seria também o nosso caso? Temos queixas e reclamações contra o Espírito de Deus que fala através da igreja? Nosso Deus nos tem decepcionado quando faz propostas que não correspondem a nossos comodismos e preferências? Continuamos incapazes de dançar conforme a música? Fazemos como Simão Pedro, que achou prudente dar um puxão de orelhas no seu mestre? Talvez seja esta a explicação para muitas conversões, com aspas, quando
trocamos de paróquia ou até de igreja porque as coisas não correram como nós esperávamos. Tínhamos um mapa mental e a receita ideal para a religião. Aí a realidade destoou de nossos projetos e não fomos capazes de dar uma resposta ao desafio que nos era oferecido. Saímos chorando, imaturos e infantis, como os menininhos da velha Palestina. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Na minha noite me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51, versículo 8. Vamos agora saber um pouco sobre os santos do dia. 20 de setembro é dia dos santos André Kim Taegon, presbítero, ou seja, padre, Paulo Chong Razang e companheiros que foram martirizados na Coreia. As mortes aconteceram nas perseguições anticatólicas coreanas no século XIX. Eles são os primeiros mártires canonizados deste país asiático. Santo do dia 20 de setembro, São João Carlos Cornei, ou Cornai, presbítero, ou seja, sacerdote, padre. Ele foi mártir no ano 1837. Era sacerdote da Sociedade para as Missões Estrangeiras. João Carlos Cornai foi submetido a horríveis torturas e, por fim, decapitado em Son Tai, no Vietnã. Santa do dia 20 de setembro, Santa Teresa Kim In-i, mártir, morreu em 1837. Nascida em Seul, na Coreia, de família cristã, aos 17 anos consagrou sua virgindade a Deus. Aos 36 anos foi presa, torturada e golpeada até a morte. Santo do dia 20 de setembro, São José Maria de Iermo e Parres. Foi sacerdote e fundador, morreu em 1904. Cuidou dos necessitados com energia e abnegação, sendo conhecido no México como o gigante da caridade. Fundou a congregação das servas do Sagrado Coração de Jesus e dos pobres. Santo do dia 20 de setembro, o beato Thomas Johnson. Foi sacerdote e mártir. Faleceu em 1537. Era um religioso da Cartucha de Londres, durante o reinado do rei Henrique VIII. Por sua fidelidade à igreja, morreu de fome e doença no cárcere de Newport. Ele estava junto com outros 9 monges cartuchos. Santo do dia 20 de setembro, o beato Francisco de Posadas, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1713, era um religioso dominicano que pregou durante 40 anos na Andaluzia, destacando-se por sua humildade, penitência e caridade. Santa do dia 20 de setembro é beata Maria Teresa de São José. Foi uma virgem que faleceu em 1938, era fundadora da Congregação das Irmãs Carmelitas do Divino Coração de Jesus. Faleceu em Sittard, na Holanda. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal do YouTube, que leva o seu nome, ele responde às nossas dúvidas diariamente. Ele respondeu essa dúvida minha sobre nossas súplicas a Deus. O que Deus faz quando recebe nossas súplicas, nossas orações, nossos pedidos? Ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A resposta melhor Deus nos dará, porque Ele é o nosso Pai. E qual é o Pai que não quer o melhor para o Filho? Principalmente o Pai eterno, o divino Pai eterno, que tem
um amor infinito pelos seus filhos. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar, será a volta derradeira, a última volta de Jesus, que ele já veio uma vez. Agora é uma vinda definitiva para colocar a pratos limpos o mal ou o bem que cada um fez. E para dar o céu àqueles que, aqui nessa passagem terrena, quiseram ficar com ele, que reconheceram que ele é um Deus de misericórdia, que desceu do céu, se humanou, sofreu por nós, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nosso irmão primogênito, as primícias dos humanos que ressuscitaram, como nosso intermediador, nosso sumo sacerdote. Ele quer que todos se salvem, mas não obrigará ninguém a amá-lo. Então essa é a nossa liberdade. Quem não quiser vai viver sem Deus, vai ser banido da sua presença na eternidade. A oportunidade é aqui nessa terra. E quem for para Deus, os crentes, os pios, esse vai ter muita glória. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Nós teremos corpos glorificados, diferentes desses. Nossos corpos, como Cristo, poderão atravessar paredes, estar num lugar agora e no mesmo instante estar a quilômetros de distância, andar sobre águas, comer ou não comer, beber ou não beber. Não haverá mais necessidade de beber e comer. Não teremos mais dores, angústias, nada disso. Já imaginaram? É difícil a gente imaginar. Seremos semelhantes a anjos, semelhantes a Cristo ressuscitado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. Me dê a vida eterna. Senhor Jesus, meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.